Boa noite! Tudo bem com vocês? Tá quente, tá mais fresquinho que ontem, né? Muito bem, gente. O Dani e a Eliane, na abertura, eles falaram sobre... Eu peguei a parte final, que Deus se agrada, se alegra, quando nós obedecemos os seus mandamentos, né? Eu acho legal essa música de Zaqueu, a gente gosta de cantar ela, né? Entra na minha casa, faz um milagre, e a gente gosta disso. Mas tem uma partezinha que vem depois, vocês se lembram? Me ensina a ter santidade. Me faz amar só, né? Que legal. E essa ligação da abertura e essa música também, as outras, né? Tem tudo a ver com o nosso tema. Qual que é o nosso tema de hoje? Os 10 mandamentos. Você já pode abrir em Êxodo 20 e vai ser muito legal, né? Você pode ficar tranquilo. Nós não vamos olhar os 10 mandamentos hoje, senão nós vamos até às 6 da manhã, né? Dá para ficar aqui e direto trabalhar. A gente, na verdade, só vai fazer uma introdução hoje, que era algo que nós estávamos querendo fazer já há um bom tempo. E esse ano nós vamos colocar em prática, que é uma série de estudos sobre algum tema, alguma parte da palavra de Deus. E nós vamos fazer uma série sobre os 10 mandamentos. Hoje eu vou dar apenas uma introdução, e todo mês, a partir de março, nós vamos falar sobre um mandamento. E é muito legal, nós vamos hoje ver por que começaram os 10 mandamentos e o quanto eles são importantes para nós como cristãos. Todo mundo encontrou Êxodo 20 aí? Aqui então está os 10 mandamentos, conhecido também pelos judeus como as 10 palavras. Vamos à leitura? Opa, deixa eu ligar. Está contando agora. Êxodo 20 diz assim: E Deus falou todas estas... Quem falou? Versículo 2. Eu sou o teu, que te tirou do Egito e da terra da... Primeiro, não terás outros. Segundo, não farás para ti nenhuma de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas, ou debaixo da terra, nem te diante deles, nem lhe prestará, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com até aos que me amam e obedecem os... Próximo, não... O teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomará o seu nome em vão. Próximo, lembra-te do dia de sábado para... Trabalhará 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos. Mas no 7º dia, é o sábado dedicado ao Senhor, ao teu Deus, neste dia não fará trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez o mar e tudo que neles existe, mas no 7º descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Próximo, honra, a fim de que tenhas vida, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Próximo, não darás, não cobiçará, nem Que coisa maravilhosa, é bom a gente ler a Bíblia junto, né? Vamos orar?
Senhor Jesus, te agradecemos pela tua palavra essa eterna, eficaz, poderosa para transformar as nossas vidas por meio do Espírito Santo, Senhor Deus. Nós te louvamos por esses 10 mandamentos, Pai, que o Senhor entregou para o teu povo. O Senhor entregou para nós, Pai amado. Que o Senhor, por meio dessas palavras, por meio desse estudo, Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, conduz os nossos corações, a nossa mente, trazendo os cativos a Ti, Deus, para que nós possamos ser realmente transformados, Pai. Que realmente a gente possa sair daqui diferente, que o nosso espírito possa despertar para as coisas eternas, que as nossas vendas dos nossos olhos possam ser removidas pelo Teu Santo Espírito, que nós possamos enxergar a beleza, a preciosidade das Tuas palavras, dos Teus mandamentos, dos Teus preceitos, da Tua lei, Senhor, que a gente possa se deleitar nela, Pai amado. Mas isso só pode ocorrer pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas, Pai. E nós te pedimos isso, Senhor. Haja em nossas vidas, na nossa comunidade, na nossa família espiritual, Senhor. Nós te pedimos isso, para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Então, quando nós falamos de leis, ordens, quando nós falamos do Antigo Testamento, já vem aquele negócio assim, a gente já fica ai, né? O que é todo esse negócio de lei? Aí gera um monte de dúvida, não é assim? Né? Mas a gente deve cumprir a lei? Tem tanta lei no Antigo Testamento. Aí tem um outro que vai dizer assim, não, a gente vive na época da graça. Então, se a gente vive na época da graça, eu posso fazer tudo, né? É quase isso. As leis já foram, o Diogo não existe mais, o Antigo Testamento não tem mais importância. Ou quando nós ficamos no Antigo Testamento, a gente fica onde? E qual livro? Pode dar um chute aí, não tem problema. Qual o livro do Antigo Testamento que a gente mais gosta? É Salmos. Aí nós vamos lá para o 91, né? Não é assim? Ou Provérbios. Provérbios é legal também. E o resto? E não parece que a gente... existe uma certa divisão, um Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo, e nós somos do Novo Testamento, é claro. O Antigo Testamento fica aí para dar volume, pesar a Bíblia. Por vezes, a gente faz essa distinção. E é meio que a gente rejeita a lei. Intencional, às vezes, por não gostar mesmo desse negócio de lei, Diogo. Deus me livre, chega lá em casa, a minha esposa, né? Agora eu vou deixar o Antigo Testamento de fora. Não é assim? Ou por vezes a gente não entende, tem dificuldade no Antigo Testamento, e a gente então esse negócio é meio difícil aqui, eu vou deixar de lado. Não é assim? Mas é estranho esse tipo de pensamento. Não deveria ser assim. Falando em Salmos, né? Olha como começa o Salmo 1, primeiro Salmo. Vamos ler junto? Bem-aventurado, nem se detém. Agora, bem forte o segundo. Ao contrário. Olha só. A sua satisfação está onde? Está na lei do Senhor. Há satisfação na lei do Senhor. Há prazer na lei do Senhor. E nela medita o quê? Dia e noite. Não deveria ser essa a nossa atitude, segundo a lei de Deus? Então é estranho. Então eu quero olhar com vocês, quando a gente fala do Antigo Testamento, para a gente, antes de entrar na introdução dos 10 mandamentos, a gente tentar desmistificar um pouquinho como funciona esse sistema de leis. Basicamente, o Antigo Testamento ele é composto por 613 leis, certo? E dessas 613, 248 são positivos, que diz, faça isso. 365, mais ou menos, são, não faça isso. Aí você está pensando assim, tá louco, né, Diogo? É brincadeira, 600 e poucas leis. É demais, né? Vocês sabem quantas leis tem o nosso Código Brasileiro? Alguém chuta aí? Tem algum advogado aí?
Alguém chuta aí? Ninguém? Eu cheguei a fazer uma pesquisa, e a pesquisa disse assim: é difícil identificar a quantidade de leis existentes no Brasil, porque todas as leis elas recebem muitas mudanças, é um adendo, é um artigo, é não sei o quê, e elas vão mudando. Mas em uma pesquisa eu descobri que existem 34 mil leis no Brasil. Né? Tranquilinho, a gente sabe quase todas, né? Então, se a gente olhar para o Antigo Testamento, 600 leis não é tanto assim, né? Só que tem uma coisa interessante, essas leis, elas são divididas em 3 pontos, como está aí. Lei, me ajuda aí. Lei e lei cerimonial. Vocês sabiam? Então, é dividida nessas 3 leis. E é importante nós entendermos isso, porque no progresso, na teologia, a gente fala progresso da redenção, ou progresso da salvação. A gente vê princípio de salvação lá em Adão e Eva, né? Quando Jesus também estava lá, né? Mas Deus, ele sacrifica animais e veste Adão. A gente já vê princípios da salvação, mas o ápice se dá em Cristo, na cruz. Então existe um progresso com as leis também. Um momento onde que essas leis elas eram utilizadas. Então, primeiro, a lei moral. O que ela representa para nós? Ela é representada principalmente por os 10 mandamentos. E essa lei moral, ela representa, eu vou falar disso mais adiante, do caráter de Deus, do coração de Deus. Por isso que a lei moral ela é eterna. Ela não vai passar, ela vai se manter. E aí nós vamos entender, toda vez que nós estudar cada mandamento, como Jesus, né, ele usou esses 10 mandamentos. Como Jesus aplicou. Jesus falou dos 10 mandamentos no Novo Testamento também. Então nós temos uma parte, a lei moral, ela se mantém, ok? Ela é eterna, né? Ela é universal. Agora nós temos a lei civil. O que é a lei civil? As leis, elas ditavam a vida social, política do povo de Israel como nação. Então lá nós tínhamos as leis sobre crimes, punições, contratos, questão do governo teocrático. Essa palavrinha também, teocrático, nós vamos falar mais adiante. Teocrático, resumindo, é o governo de Deus sobre a nação, onde Deus, né, governa diretamente sobre o seu povo. Ele é a autoridade suprema e última, ok? E aí, então, nós temos essas leis civis que eram para aquela época, específico. Elas já não se cumprem. Jesus cumpriu todas essas leis. E nós temos a terceira, que é a lei cerimonial. Que quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê aquelas coisas dos sacrifícios, né? Aqueles sistemas de purificação. Isso foi cumprido em Cristo Jesus. Jesus cumpriu, a gente não precisa mais se purificar. Aí você começa a fazer a conexão com a ceia. A ceia é um lembrete disso. Que Jesus se sacrificou por nós e agora nós não precisamos mais nos purificar para acessar a Deus. O sangue de Cristo nos purificou. Não é mais o sangue de ovelhas. E aí, Diogo, todo aquele sacrifício, aquela coisa, se a gente ler o Antigo Testamento, nós vamos perceber o quê? E a palavra de Deus fala isso no Novo Testamento, que eram sombras do maior sacrifício. Apontavam para Cristo. Então, quando tu lê o Antigo Testamento, e agora com essa percepção, tu não vai ficar mais tão confuso. Porque tu vai ver aqueles sistemas de purificação, tu vai dizer, nossa, você está vendo lá um Deus santo. Você está vendo um Deus que não aceita o pecado. E todos esses rituais mostram Cristo. E aí a gente vai ler, vai ver, nossa, mas aqui está falando de Jesus. Olha que legal. Então esse sacrifício, esse sistema de purificação, todos apontavam para Cristo. Por isso que nós temos o ápice da palavra de Deus em Jesus. Ok? Então, tendo esse entendimento, a gente começa a fazer essa ligação. Que muitas vezes, na verdade, a gente não precisaria fazer essa ligação.
É nós que criamos esse afastamento do Antigo e do Novo Testamento. Jesus Cristo, o Novo Testamento é apenas a continuidade desse processo de salvação que se começou lá no Jardim do Éden. Jesus mesmo, eu não vou abrir Mateus, mas se você quiser anotar, é muito legal. Jesus veio, eu vim para cumprir a lei. Ele não aboliu a lei, ele não negou a lei. Ele disse, eu vim para cumprir a lei. Eu quero olhar com vocês, porque em Hebreus, você pode ficar com um dedinho aí em Êxodo, né? Em Hebreus, gente, 10, aqui está uma coisa interessante. Hebreus é Novo Testamento, certo? Para entender Hebreus, a gente tem que conhecer o Antigo Testamento. Se você vai ler Hebreus, você vai ficar meio assim, mas que troço estranho. Hebreu, ele está se referindo a todo o cumprimento do Antigo Testamento, né? Todo mundo achou Hebreus 10 aí? Enquanto vocês procuram aí, tem uma coisa muito legal, abrindo um parênteses aqui, né? Que aconteceu ontem. Eu não sei se vocês perceberam que o Nivaldo e a Meire, eles estão diferentes. Vocês perceberam? Estão meio diferentes, né? Estão com cara de casados, gente. Uma salva de palmas. Casaram ontem. Coisa maravilhosa, hein? Isso aí. E muito legal, gente. Olha, um testemunho assim bacana, porque o movimento de várias pessoas aqui organizando, sabe, se dedicando. Isso é família espiritual. Sexta-feira à tarde tinha gente 3 horas da tarde aí organizando. É muito legal. Eu fico emocionado com essas coisas. Coisa boa, né? Fecha parênteses, voltamos para os 10 mandamentos. Hebreus 10 vai dizer o seguinte, olha, é muito legal. A lei traz apenas uma dos benefícios que hão de vir, e não a sua. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetido ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Olha só. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Olha que interessante. Pois os adoradores, tendo sido purificados por Jesus, né, uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Tá? Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos... Lembra? É isso que a gente faz na ceia. A gente olha para o nosso coração, a gente lembra, é uma recordação. Pois é impossível que... Vamos de novo, ó. Pois é impossível que o... Olha só. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste de holocausto e ofertas pelo... Não te agradaste. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito, e eu vim fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas e holocaustos e ofertas pelo pecado, não quiseste nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de... oferecido uma vez por todas. Olha que legal. Ele mostra essa conexão, esse cumprimento em Jesus. Né? Mostra isso, então. Tendo esse entendimento da lei, eu espero que tenha ficado mais claro. Né? Essa divisão, lei civil, lei moral, lei cerimonial. Então a lei moral, ela fica. Jesus a mantém. E aí nós entramos nos 10 mandamentos. Nós lemos que os 10 mandamentos foram entregues em Êxodo 20 para Moisés, certo? Um tempo depois, uma nova geração, Moisés vai repetir em Deuteronômio 5 para uma nova geração ali que entraria na Terra Prometida,
então novamente é repetido os 10 mandamentos. Interessante, né? Os 10 mandamentos foram dados para o povo. Moisés faz questão, né, de repetir esses 10 mandamentos. E o contexto histórico, ele gira em torno do que? Isso é muito interessante, muito importante. Da formação de Israel como uma nação teocrática. Como expliquei, como mencionei, o que é uma nação teocrática? Para nós é até difícil a gente entender. É onde Deus é o meu prefeito, aonde Deus é o meu governador, aonde Deus é o meu presidente, e aonde Deus é o meu rei. Isso tem que ficar muito claro, porque os 10 mandamentos entram nesse processo aonde Deus está chamando para si uma nação, e dessa nação, Deus se coloca como o governante, o presidente, o rei dessa nação. E os 10 mandamentos, eles estão aí. E lembrando, né, como que começa? Era um povo que estava há 400 anos escravo no Egito. Deus vai e liberta esse povo passa a caminhar no deserto, e lá Deus vai fazer, no Monte Sinai, uma aliança com esse povo. É o que a gente chama de um pacto. E é importante entender porque esse pacto, ele é totalmente diferente das nações ao redor. Muito diferente. Era um Deus só. Não havia vários deuses. Era estranho para as outras nações, quando viam uma nação, e assim, às vezes a gente pensa, né, que é aquela coisa grandiosa. Gente, era um povo no deserto, fedendo a ovelha e cabra. E essa nação que tentou ser destruída N vezes, Deus a manteve. Isso é uma prova de que Deus existe. Porque esse povo não era mais para existir, historicamente falando. Israel já era para ter sido destruído. Assim como muitas nações foram destruídas completamente, né? Você pode falar até de Roma, né? Talvez uma das nações mais fortes. Então é importante entender por que o governo teocrático de Deus, ele se inicia após essa libertação. Certo? E aí depois nós temos um período de juízes, nós vamos ter um período onde Deus ele mantém a nação e ele se mantém no centro. O que acontece depois? Você lembra? Profeta Samuel. O que a nação pede? Vocês lembram? A nação pede um rei. E Deus diz para o profeta, eles não estão rejeitando você. Eles estão me rejeitando. A Israel, que era essa nação teocrática, que era guiada, né, por uma coluna de fogo e por uma nuvem que simbolizava, mostrava a presença de Deus, vai se distanciando, e nesse momento é que Deus dá os 10 mandamentos, vai se distanciando, e lá adiante, eu quero ser que nem as nações vizinhas, dá um rei para a gente, né? Então Deus diz que eles acabam rejeitando. Se a gente parasse o estudo aqui, tem mais tempo ainda, já não seria o suficiente para a gente dizer assim, esses 10 mandamentos, eles entraram em uma parte da história do povo de Deus. Muito obrigado, Mauro. Eles entraram num momento tão chave. Estão entendendo? É um momento onde que Deus se revela pessoalmente lá para o povo de Israel. Depois que Deus dá os 10 mandamentos, Deus estava falando com o povo. Se tu vai ler lá, logo depois, o povo fica assustado. Era trovões, era um barulhão. O povo diz assim, Moisés, conversa só tu com Deus. Deixa nós aqui de canto. Né? Era um momento que Deus falava tete a tete. Aí Deus vai e dá esses 10 mandamentos. No momento central, onde Deus exercia esse governo teocrático. Só por isso a gente poderia dizer, puxa, eu deveria conhecer mais os 10 mandamentos. Mas, se não for suficiente, eu vou citar mais
25 pontos que eu acho importante. Brincadeira, só 4. Eu falei que tinha tempo, mas não era tanto, né? 4 pontos, tá? Que eu acho, e tem muitos, né? Mas vamos ver só 4, que eles são importantes para a gente pensar nos 10 mandamentos. Estudarmos os 10 mandamentos, entendermos os 10 mandamentos e o mais importante, o quê? Praticar, aplicar, certo? Qual que é o primeiro ponto? Falta de conhecimento geral, né? Se eu te perguntar, né, quem sabe os 10 mandamentos de cor? Levanta a mão aí. Ninguém? Ninguém? Tá? Vocês viram, gente? O pessoal começa a se coçar, a se cutucar. Levanta a mão aí. É uma falta de conhecimento geral mesmo. Pelos 2 motivos que eu falei. Ora, porque a gente pensa, esse negócio de lei ficou no passado, morreu, ou porque às vezes a gente tem dificuldade de entender. Pô, mas esse negócio do sábado, devo guardar, não devo guardar, uma confusão, né? Aquele negócio lá que Deus fala de geração, que amaldiçoa, que abençoa, que troço que é esse aqui, né? É melhor deixar quieto. Não é assim? Não deveria ser. Né? A gente deveria ter prazer na lei do Senhor. Então, Deuteronômios 4 e 6, eles vão dizer assim, eu vou ler, por causa do tempo eu vou ler aqui. Lembrem que Deuteronômios, Moisés, ele vai repetir, se você quiser abrir Deuteronômios 4, 6, não é um problema, tá? Vamos lá, eu vi que tinha gente abrindo. Isso que é a coisa boa, gostar da Bíblia mesmo. Vamos lá, Deuteronômio 4 e 6. Interessante a gente ver aqui, que Moisés, ele vai repetir a lei para o povo, certo? E antes, Deuteronômio 5, vamos ver se é isso mesmo, está aí os 10 mandamentos. Ele chama o povo e diz o seguinte, no 5 aí. Eu ensinei a vocês, como me ordenou o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra qual vocês estão entrando, para dela tomar posse. Vocês devem, pois assim os outros povos verão o quê? Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão, de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Então, olha só, gente. Nós não buscamos ser sábios, ser inteligente. Eu fiquei pensando nisso e digo, cara, o reflexo das nossas mudanças na nossa vida como cristão, as outras pessoas de fora deveriam ver em nós um povo sábio. Um povo inteligente, mas não é sabedoria segundo o mundo, não é inteligente porque você fez PhD, você fez não sei quantas universidades, né? Não é isso. Mas é uma inteligência espiritual. É quando a pessoa olha e diz assim, nas tuas atitudes, na maneira que você trabalha, na maneira que você conduz os negócios, na maneira que você conduz e trabalha, né? E trata os familiares, aí existe uma sabedoria. E de onde vem essa sabedoria? Vem de Deus. E nós negligenciamos algo tão importante. Segundo ponto, gente, o valor histórico dos 10 mandamentos. Isso é algo que, infelizmente, a história, ao longo da história, se perdeu. Os 10 mandamentos, eles eram decorados pelas crianças no ministério infantil. E isso, uma coisa aqui muito legal, pais, não percam a oportunidade das crianças participarem do ministério infantil. É uma oportunidade única que a maioria de nós, eu acho que todos nós aqui não tivemos. Quem participou do ministério infantil aqui? Ninguém, gente. Olha que oportunidade, né, que estão tendo. Tá? Mas é só para criança. Domingo que vem não vão querer descer lá, né? Não é verdade? As crianças têm a oportunidade de, estão lá agora, né, ludicamente. Obrigado, Mauro. Daqui a pouco o Mauro vem com uma camiseta aí, né?
Então, o que acontece? Eu sou mesmo, gente, fiquem tranquilos, não se assustem, vocês percebem, né? As crianças, elas têm a oportunidade de, desde os primeiros anos, terem contato com a palavra de Deus. Se vocês forem lá embaixo, lá na parede, lá no fundo, vocês vão ver que vai ter uma uva, lá coladinho, os frutos do Espírito Santo. Já deve ter sido falado dos 10 mandamentos, da Arca de Noé, tá lá os bichinhos. De uma maneira lúdica, as crianças aprendendo as histórias que foram contadas no Antigo Testamento. Os 10 mandamentos, ao longo da história, era uma tarefa que as crianças tinham que decorar, né? Se a gente tivesse passado por um ministério infantil, nós teríamos decorado. Outra coisa, ao longo da história, um novo convertido, ele era discipulado com os 10 mandamentos. Fazia parte do discipulado, dos primeiros passos do novo convertido, estudar, entender e aplicar os 10 mandamentos. Talvez é algo que a gente possa até aplicar aqui, né? Olha que interessante. Infelizmente, ao longo da história, isso é um fato, as igrejas se tornam mais emocionais, certo? Com o movimento pentecostal e neopentecostal, mais emocionais e menos racionais, certo? Há menos estudo da palavra de Deus e há mais um movimento carismático, dons do Espírito, e essa questão de você se deleitar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, fazer um estudo como nós estamos fazendo, né? Vai acabando ficando de lado. Certo? Historicamente, as igrejas, elas tinham como a reunião dos santos para estudar a palavra de Deus. Ok? Próximo ponto, quem Deus é em si. Isso é muito legal. Os versículos que abrem Êxodo 20 lá, o primeiro versículo, ele não é meramente um preenchimento, né? Tipo assim, que Deus está dando. Se você está lá em Êxodo 20, se você deixou o dedo lá, né? Não é meramente um preenchimento. Diz assim, ó, e Deus falou todas essas palavras. Ele diz, ó, esse é o início, né? Não é um mandamento ainda. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito da escravidão. Deus está novamente se apresentando ao povo. Isso é muito significativo. Ele estabelece, Ele é Deus, e se Ele é Deus, nós devemos obedecer. Ele diz, eu sou o Senhor, o teu Deus, o Yahvé, né? Aquele Deus que falou na sarça ardente com Moisés, aquele que disse, eu sou quem eu sou. Esse é o Deus todo-poderoso, Deus criador, autossuficiente, onisciente, autoexistente, soberano. Ele se apresenta antes dos 10 mandamentos. Esse Deus que derrotou todos os outros deuses com as pragas do Egito. Cada praga era um deus do povo do Egito. O Deus que abriu o mar vermelho, o Deus do maná que fez cair do céu, das codornizes, o Deus que abriu a rocha e começou a vazar água. É esse Deus que é apresentado para aquele povo. Antes de dar os mandamentos, ele diz, preste atenção. Eu sou o Deus de vocês, que fez todas essas coisas e que vai fazer muitas coisas mais, e estou reunindo vocês como meu povo, e agora eu estou dando um novo modo de viver. Primeiro mandamento. Vocês estão entendendo? Esse é ponto muito importante, porque está falando da nossa história como Deus, e muitas vezes nós rejeitamos a lei do Senhor. Muitas vezes nós rejeitamos a lei do Senhor. Sabe como? Tem uma história muito legal. Eu e o Márcio, a gente almoça quase toda segunda-feira junto, né? E normalmente a gente come restou de ontem. Domingo, sobrou, a gente vai lá, esquenta e come. A gente não, quando tem esquenta assim, a gente não faz muita bagunça. De vez em quando nós vamos no restaurante, mas a gente já se aventurou uma que outra vez, a eu e ele preparar um alimento lá na cozinha, né? Deixa eu frisar aqui, a cozinha da Maria Tereza. E eu e o Márcio somos 2 desastrados.
mais o Márcios. É verdade. E aí foi legal, porque um dia estava eu e o Márcios lá, e eu não sei, aquela vez fui eu que aprontei lá. E aí o Márcios, Maria Tereza vai ficar chateada, Diogo. E aí eu disse assim, não, mas ela não vai nem ver. A gente deixou tudo organizado, parecia 2 adolescentes, né? Organizando o cenário lá. Aí o Márcio, não, Maria Tereza, ela vai ver, ela vai perceber, cara, ela tem, né, um negócio. E aí eu lembro que era 3 horas da tarde, não sei se o Márcio ligou, me mandou uma mensagem, ela disse, a Maria Tereza, ela entrou na cozinha, ela disse, o que vocês fizeram aí? Ela disse que na hora eu me matei de rir, né, a Maria Tereza também. E é interessante a gente pensar, porque a cozinha é de quem? Cada detalhe, cada coisinha lá foi pensado, foi planejado por ela, o detalhe da toalha, aonde que fica as coisinhas aqui e ali, é ela que organiza. E aquele lugar tem lei. Sabia? É verdade. É verdade. Ele é todo organizado. Só que a gente não gosta de lei, né? A gente pode até dizer, não precisa fazer isso, não fazer aquilo. E quando a gente faz isso, tem muitas mulheres olhando para os maridos aí, hein? Não é assim? Só que se eu vou lá e desrespeito isso, eu estou desrespeitando quem? Quem que eu estou desrespeitando? A Maria Tereza. Se eu vou lá bagunçar. Entendeu? Por quê? Não é, às vezes a gente pensa assim, olha o nosso pensamento, a pessoa é chata. A minha esposa, meu Deus do céu, eu deixei o sapatinho aqui, não é para deixar ela fora, né? Porque eu deixei a louça assim. Que pessoa chata, não é assim? Não é assim? Só que a lei, essa ordem, né, vamos dizer ordem assim, para não ficar tão pesado, reflete o coração da pessoa. Vocês estão entendendo? Para Maria Tereza, é importante ter a cozinha organizada, bonitinha, tudo no seu lugar. É importante para ela. Ela se sente bem. E se eu não obedeço, eu não faço aquilo, eu estou desprezando ela. Eu estou desprezando o coração dela. Eu estou desprezando o sentimento que ela tem por aquilo. É uma coisa pequena, Diogo. Mas demonstra o desprezo. Vocês estão entendendo? E quando nós temos a lei do Senhor, e a gente diz, eu não ligo, eu não me interesso, acho que não precisa obedecer. A lei do Senhor, os 10 mandamentos, principalmente os 10 mandamentos, eles estão falando o quê? Do coração de Deus. Gente, era um povo que saiu da escravidão totalmente perdido, perdido mesmo, eles não sabiam para onde queriam ir, e Deus dá os 10 mandamentos. E esse ponto é muito importante. Nós não podemos, né, desdenhar da lei sem desdenhar do legislador. Não tem como. Tu não consegue desassociar uma coisa da outra. Por mais que a gente ache que lei é ruim, o negócio de obedecer lei. Eu digo, gente, a lei começa na cozinha da nossa casa, não é? E vai até para os quartos, para o banheiro. E tem que ser assim mesmo, tem que ter uma organização. Se você mora em apartamento, você fechou a porta lá do teu apartamento, bonitinho, você pisou aonde? No condomínio. E você tem regras do condomínio. Você saiu do elevador, você pisou fora, você tem regras do município. Já. Você tem leis. E essas leis, elas são, a maioria, para ser boas. É para a gente viver em sociedade, não é assim? Pensa você, se eu dissesse para você assim, em Farroupilha tem vaga para cuidar de adolescente. Adolescente, ó. Tudo tranquilinho, ó a carinha deles lá, né? E aí, tu tem 2 colégios, certo? Um onde que não tem lei, é uma bagunça, é uma baderna, nada funciona. O outro, existem leis, horário de chegada, horário de saída, horário do lanche. Tudo funciona como um reloginho. Qual que você vai querer ser professor? A não ser que você goste de sofrer. Tem gente que gosta, né?
de se aventurar a sofrer, você vou pegar aqueles rebeldes lá, vou transformar eles. Né? A gente quer um ambiente onde existe uma certa ordem. Então, essa coisa de não gostar de lei, a gente tem que avaliar. Nós, como sociedade, precisamos. Quarto ponto, e o último, o que Deus fez. Esse é muito importante. Olha o que Deus fez. Lembra do povo de Israel? Deus, ele não se dirige ao povo como escravo. Deus, ele se dirige a um povo que ama. Isso é muito importante. Ele não chega assim, Moisés, vai falar para o povo lá, está aqui os 10 mandamentos, Moisés, leva essa pedrinha lá, vai no Egito, entrega essa pedrinha aqui com os 10 mandamentos e avisa aquele povo lá, que se eles obedecerem, se comportarem, eu vou vir libertar eles daqui 5 anos. É assim que Deus faz? Não é. Né? Tipo assim, Papai Noel, né? A gente fala para as crianças, se tu comportar, o Papai Noel vai te dar um presentinho. Né? Deus não trata a gente assim. Deus, ele não espera que a gente faça algo. Ele vai lá e diz, eu ouvi o seu clamor. E eu vou libertar vocês. Porque eu amo vocês. E ele retira aquela nação. E aquela nação vem com usos e costumes do povo Egito, adorando outros deuses, um povo rebelde, que complicado, confuso. E Deus chama aquele povo como uma mãe reúne os filhos, é isso que a palavra de Deus diz, e diz agora, vocês são escravos, vocês estão todos confusos, eu vou dar uma nova maneira de viver para vocês. Eu vou dar um sentido para a vida de vocês. Eu vou dar um propósito para a vida de vocês. Eu vou ser o Deus de vocês. Está aqui os 10 mandamentos. É um novo modo de viver. E esses mandamentos vão refletir a minha relação de vocês, né, a relação de Deus com o povo. Essa relação de amor, de obediência. E essa relação, ela vai ser o quê? Luz para as outras nações, porque as outras nações vão ver que vocês são obedientes aos meus mandamentos e vocês vão ser um povo sábio, um povo inteligente, vocês vão prosperar. E por meio disso, as nações verão que existe um Deus, que existe um único Deus. Israel era para ser, e foi algumas vezes, a luz do Evangelho para as outras nações, porque era uma nação totalmente diferente, que havia um único Deus, que havia um mandato cultural totalmente diferente. E os 10 mandamentos refletem o coração do nosso Senhor e refletem um amor que Ele tem por cada um de nós. Por cada um de nós. Por isso que os 10 mandamentos existem, porque Deus nos ama. E a gente às vezes se esquece disso. Ou não consegue fazer essa conexão. Concluindo, eu gostaria que você pensasse nesse versículo que Jesus, eu vou colocar aqui, depois nesse slide, porque Jesus está num momento chave do seu ministério, um momento impactante, onde Ele lava os pés dos discípulos. E a partir desse lavar dos pés dos discípulos, Ele começa a dar muitos ensinos para os discípulos, certo? E alguns versículos, um capítulo depois, ele diz o seguinte: se vocês guardarão, vamos repetir? Se vocês Você ama Jesus? Toda vez que essa frase me vem na cabeça, essa pergunta me vem, sabe? Você ama Jesus? Sabe de que história eu lembro? Eu fico me imaginando caminhando à beira do mar, cabisbaixo, e Jesus do meu lado. Me imagino eu no lugar de Pedro. Tá? E eu imagino Jesus me dizendo, você me ama? E Pedro diz, sabe que eu gosto de ti, né? Aí Jesus olha de novo e diz, você me ama? Sim, tu sabe que eu gosto de ti. Aí pela terceira vez Jesus pede, Pedro, tu me amas? E na terceira vez Pedro consegue responder, eu te amo, Jesus.
Essa é aquela frase que toca lá no fundo do nosso coração. Porque nós não somos chamados apenas a dizer, Jesus, eu te amo. Mas o amor, ele é respondido com obediência. E Jesus diz isso, se vocês me amam, vocês... Baixa a tua cabeça, fecha teus olhos. Pensa, eu acredito que todos nós que estamos aqui amamos Jesus. Eu acredito que todos nós que saímos de casa hoje, viemos para cá, é porque dentro do nosso coração a gente ama Jesus. Talvez a gente não esteja na intensidade ideal, talvez a gente precisa dar passos na nossa vida, mudar coisas, a gente sabe, mas a gente ama Jesus. E eu tenho certeza que Jesus tem nos chamado nesta noite para a gente demonstrar esse amor amando mais a palavra de Deus, conhecendo mais a palavra de Deus. Você já leu toda a Bíblia? Você tem contato diário com a palavra de Deus? Jesus disse, se vocês me amam, vocês obedecem meus mandamentos. Às vezes a gente nem conhece quais são os mandamentos que Jesus nos deixou. Senhor Jesus, perdoa, Deus, porque o nosso coração, por vezes, está preocupado com tantas coisas aí fora, com tantas coisas nós somos bombardeados, e nós deixamos de ter tempo para a Tua Palavra, para ler a Tua Palavra, estudar a Tua Palavra, conhecer a Tua vontade, Senhor Deus, e praticar a Tua Palavra, Deus. Nos ensina, Senhor Jesus, a termos, Pai, amor pela Tua Palavra, Senhor, porque o amor pela Tua Palavra vai gerar no nosso coração obediência, e o Senhor se alegra quando nós obedecemos aos Teus mandamentos, Deus. Nos dá esse coração que queira Te buscar, Pai, e que essa série dos 10 mandamentos, ela transforme, Pai, a maneira com qual nós enxergamos o Antigo Testamento, a maneira com qual nós enxergamos a Tua lei, e que nós possamos falar, que nem o salmista que há prazer em deleitar-se, Senhor, na Tua lei e meditar nela dia e noite, Senhor. Nos conduz como uma igreja, Pai, que cresce espiritualmente em conhecimento, que cresce espiritualmente e demonstra isso no amor ao Senhor e à fidelidade, Pai. Nos ajuda nesse processo. Nós precisamos, Pai, do Teu apoio, nós precisamos do Teu auxílio, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Conduza a cada um de nós, Pai, para que nós sejamos homens e mulheres da Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém.